Você não faz ideia o tanto de gente que está me perguntando, Elber, como é que eu integro banco de dados com a aplicação que eu estou criando com o Lovable, com o Replit ou com outras informações. Então, introdução a banco de dados para apps com IA para não programadores é o que eu quero falar hoje para você. E quando eu falo que é uma introdução, eu vou até mostrar um pouquinho como é que você pode fazer uma integração com banco de dados no Replit, tá? Mas eu quero só trazer uma introdução para quem não entende de banco de dados ou quase nada, entrou nesse mundo agora de inteligência artificial, já está querendo criar um monte de aplicativo, tem doido. Calma, respira, vem comigo que eu vou te mostrar o que é exatamente o banco de dados, que tipo que tem e como você pode trabalhar com eles, pelo menos uma introdução. Se você não me conhece, meu nome é Elber Domingos, você está no Impactos AI, onde ensino empreendedores, freelancers a economizarem mais de 60 mil reais nas suas empresas ou ganhar dinheiro, faturar dinheiro, ajudando outras empresas a economizarem, criando microsistemas, como sistema interno, sistema externo para empresas, com Coda, com Replit e outras ferramentas mais. Então, sem mais demorar, vamos direto. Aqui eu quero trazer para você um detalhezinho do que é essa questão do banco de dados. Vamos só diminuir aqui rapidinho, ó. Vamos lá. O que é de fato um banco de dados? Vai parecer óbvio para muita gente, tá? Mas eu quero trazer para você algo que realmente pode dar uma base essencial. E, gente, não vai dar uma de espírito de porco aqui, comentar, isso aqui tá muito básico, não sei o que lá. Se não é para você, tá tudo certo. Eu quero mostrar para o pessoal que realmente não tem muito esse conhecimento, tá? Banco de dados é guardar informações de forma persistente e que dê para pesquisar e relacionar informações. Então, você está criando o seu aplicativo, criou um aplicativo que faz tarefa. Onde é que você está guardando essa informação? Às vezes você está criando, você nem sabe onde você vai guardar. Aí você fala, vou guardar no Excel. Cara, dá para você guardar, mas tem lugares melhores, porque no Excel você não consegue fazer relacionamentos de um com o outro. Até dá para você colocar um PROC-V ali, não sei o que lá, mas não foi feito para aquilo, tá? Então existem hoje aplicações, bancos de dados, que você guarda essas informações de forma persistente, ou seja, quando você entra, sai, ela continua lá e que você pode relacionar essas informações. Ponto final. Tudo que você ouvir de banco de dados, ou basicamente tudo, vai estar relacionado a guardar informações e relacionar essas informações umas com as outras de alguma forma. E, claro, automaticamente você poder pesquisar essas informações de alguma forma. Então, os bancos de dados que existem vão trabalhar essas diferenças. E eu não vou ficar em cima do muro aqui, eu vou mostrar para você qual é o banco ou quais os bancos de dados que eu aconselho você a utilizar como iniciante. Então, se eu baixar um pouquinho aqui, a gente tem dois grandes tipos de bancos de dados. Eu vou mostrar algumas imagens já para você, tá? Mas dois tipos de banco de dados, um chamado SQL e outro não SQL. Em inglês eles chamam de SQL e NoSQL, tá? Bancos de dados SQL ou SQL, por exemplo, tem o Postgres, que você tem... O Postgres é o nome de um banco de dados que realmente é o banco de dados. Aí você tem a empresa que trabalha com esse banco de dados. Por exemplo, Supabase trabalha usando o Postgres. O Neon trabalha usando o Postgres. Aí você tem o NoSQL, que é um tipo de banco de dados. Aí você tem o Firebase, que ele é um tipo de banco de dados NoSQL. Você tem um MongoDB, que é um outro tipo de dados NoSQL, tá? Só para você entender essas pequenas diferenças. E vamos ver aqui um detalhezinho de imagem, de só ver aqui, beleza, são essas imagens aqui, ó. De fato, o que seria SQL NoSQL, tá? O SQL seria basicamente um tipo de banco de dados que você pode criar tabelas e relacionar essas tabelas umas com as outras, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui e colocar aqui, deixa eu ver, mostrar para você, imagina que isso aqui fossem 3 tabelas, tá? Eu posso pegar nessas 3 tabelas aqui, ó, desenhar colunas nelas, tá? Vamos desenhar colunas e tal, cada uma tem 2 colunas. Aí eu posso fazer linhas, então essa aqui tem 1, 2, 3 linhas, essa aqui tem 1, 2, 3 linhas, e essa também, vamos colocar 2 linhas aqui, tá? Eu posso falar assim, ó, que essa coluna aqui, ela está vindo dessa tabela e eu estou relacionando ela. Eu posso falar que essa coluna aqui está vindo dessa outra aqui, tá? Seria um exemplo. Então, se eu chegar aqui e falar assim, ó,
Digamos que essa aqui é a tabela projetos, tá bom? Essa aqui é a tabela tarefas, ok? E essa aqui é a tabela pessoas, por exemplo, tá? Aí eu posso dizer o seguinte, que a tabela tarefas, ó, aqui você pode ter várias colunas, tá bom? Várias colunas, mas a tabela tarefas, ela vai estar relacionada com um projeto, beleza? Aí eu poderia ter mais uma coluna aqui, tá? Onde essa coluna, ela estaria referenciando a uma pessoa, tá bem? Ó, uma pessoa. Então, quando você cria uma tarefa nova, essa tarefa vai estar relacionada com um projeto e também vai estar relacionada com uma pessoa que é responsável por aquele projeto. E por que você precisa entender um pouco disso quando você está construindo uma aplicação? Porque quando você constrói, você precisa entender, vou até dar um zoom aqui, de que toda aplicação, quando você vai ter informações que ficam nela, elas terão informações dentro de tabelas relacionadas. E se você sabe usar essa relação de tabela de uma forma inteligente, você consegue montar o seu aplicativo muito melhor. Então, como isso é só uma introdução a banco de dados, bem introdução, eu te desafio agora a você pesquisar como montar um aplicativo e montar uma relação de banco de dados, tá certo? Para você entender exatamente como funciona. Então, só de curiosidade, você tem banco de dados SQL, que são tabelas relacionadas, e você também tem um banco de dados NoSQL. Esse NoSQL tem várias formas. Por exemplo, tem uma forma que é parecido com tabela, que é banco de dados de coluna, tem banco de dados de chave-valor. Você não precisa entender disso nesse momento, tá? Mas só para você entender que existe. Banco de dados de grafos, que eles chamam, de documentos. O Firebase, o MongoDB, eles são bancos de dados de documentos, né? Por exemplo, o Neo4j é um outro banco de dados, é um banco de dados de grafos. O Redis é um outro banco de dados bem conhecido de chave-valor. Cada banco de dados tem uma utilidade diferente, tá? Por exemplo, quando você precisa de uma informação ser buscada muito rápido, o seu banco de dados é grande, você tem uma tabela com 1 milhão de linhas, geralmente o pessoal faz uma indexação desse banco de dados, às vezes coloca até num outro banco de dados de chave e valor para você procurar muito mais rápido a informação do que fazer uma consulta SQL numa tabela. Eu só estou dizendo isso para você entender que quando uma pessoa vai construir um SaaS, e um software, por exemplo, eles pensam muito bem na estrutura do banco de dados. Isso é o que o engenheiro de software, às vezes até um arquiteto de software, ele vai pensar, vai pesquisar, a pessoa que trabalha no back-end, qual vai ser o melhor banco de dados. Geralmente você não sai simplesmente criando. Agora, como a inteligência artificial está também mostrando muito mais do poder dela e as pessoas estão só saindo criando, tem muita gente que está entrando em problemas com isso. Mas eu vou tentar solucionar para você uma parte desse problema. Se você está começando, vai direto no banco de dados SQL, esquece MongoDB, esquece Firebase, esquece banco de dados, pelo menos a princípio, que são NoSQL, vai nos bancos de dados relacionais, que na maioria dos casos absolutos você vai ter sucesso, tá? Elber, o que você está falando tá errado quando você tem esse tipo de aplicativo. Cara, tá tudo certo, tem aplicativos específicos, mas eu estou falando aqui de uma forma mais genérica, tá? Uma pessoa quer criar um MVP, o primeiro aplicativo dela, começa devagar, vai com um banco de dados mais conhecido, para de inventar. Eu estou recebendo muita gente falando assim para mim, Elbi, agora o que eu faço? Eu não conheço nada de programação, eu preciso colocar esse software para rodar, e o cara nem banco de dados tem, cara, no aplicativo dele, nem colocou, e tá tudo bem, você tá começando, então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo de introdução a banco de dados. Aqui é só uma curiosidade dos tipos de banco de dados que tem. Então, banco de dados SQL, você vai ver nomes como Postgres, MariaDB, SQL, Server, MySQL, banco de dados do Oracle, que isso aqui é muito parrudo para Enterprise. O Postgres também, esses dois aqui, ó. Aliás, todos são bem utilizados, tá? Mas Postgres está muito na febre hoje. O Oracle é mais para empresas muito grandes e o SQL Server é mais da Microsoft. E esses dois aqui também são utilizados, todos são, tá? Mas eu estou te falando os mais utilizados. E NoSQL, você tem vários conhecidos como Redis, que eu falei, MongoDB, Cassandra, que é banco de dados de coluna, de
aliás, de colunas, o CouchDB, o Firebase, tá? E tem outros bancos de dados. Isso aqui é só para você entender como funciona. Qual é o banco de dados que eu realmente aconselho você usar? Um desses dois aqui, Supabase ou Neon. Por quê? E aqui eu preciso que você preste atenção. Quando você tem um banco de dados, você precisa hospedar esse banco de dados em algum servidor. Tá? Você não tem um banco de dados magicamente aparecendo para você. Não existe isso. Tá? Então, ou você vai hospedar, ou alguém vai hospedar esse servidor para você com esse banco de dados. Essas duas aplicações aqui, eles hospedam um servidor Postgres para você. Então, isso aqui, Supabase é uma empresa que hospeda um banco de dados Postgres, e Neon é uma outra empresa que hospeda um banco de dados Postgres também. Todos eles são serverless. O que eles estão falando que é serverless? É que não tem servidor? Não. Serverless é que você não precisa do servidor. Porque eles têm o servidor deles e oferecem para você para ter acesso ao banco de dados sem o servidor. Aí, por que você não paga o servidor para eles, você não comprou a máquina em si, eles vão te cobrar um aluguel da máquina, tá, servindo esse servidor para você. Aí você fala, Elber, não compensa eu colocar na minha máquina aqui um servidor? Não, meu amigo, nem pense em fazer isso, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Pode ser que você chegue no momento que compense. Elber, eu já aprendi a fazer isso com Docker, já entendo de DevOps, tá? Beleza, cara, faz o que você quiser. Quem tá começando, tá? Começa direto no Supabase, bonitinho, ou no Neon, tá? Vamos ver o site deles rapidinho, tá? São concorrentes entre si. O Supabase é o mais conhecido, tá? O que você tem que prestar atenção quando você começa é isso aqui, ó. Por exemplo, todos eles vão ter o banco de dados, como você está vendo aqui. Mas tem algumas funcionalidades a mais. Por exemplo, a autenticação. É muito legal ter autenticação. A autenticação te ajuda a você não precisar ter uma autenticação de um outro lugar, caso a sua inteligência artificial apanhe para fazer. E aí o Supabase oferece algumas coisas a mais que o Neon não oferece. Por exemplo, storage. Eles oferecem para você guardar PDF, imagens que geralmente você guarda num outro tipo de banco de dados, tá? Add functions, muito interessante para você fazer funções para serem chamadas que não precisam rodar direto no Postgres, digamos assim. Ele roda direto no servidor da própria Supabase, mas você também não precisa ter na sua aplicação. É uma função que roda no back-end, né? É bem interessante. Real time, ele sincroniza na hora. Você clicou, fez uma mudança, uma pessoa está aqui no Brasil, clicou, fez uma mudança, se uma outra pessoa tiver com a mesma tela aberta, na hora ele joga aquela mudança feita. Isso é bem legal quando você tem cenários que vão utilizar esse tipo de atividade, tá? Não é um cenário para muitos casos de usos, né? E você tem algumas funcionalidades aqui que são módulos do Postgres, tá? Ele tem um banco de dados vetorial dentro do Supabase, o cron, que é para você fazer agendamento, Queue, bem interessante, como se fosse um Redis, enfim. Essas partezinhas aqui, a princípio, não é o que você mais tem que prestar atenção, tá? O mais legal é o preço, precificação, o banco de dados, a autenticação, que com certeza você vai usar, e talvez até o storage seria interessante você utilizar também. Tem outro detalhe aqui, que eu não sei se ele vai mostrar aqui, mas eu sei que ele tem, que é o RLS, Row Level Security. RLS, vou até digitar aqui, ó, só para você entender, tá? Opa, vamos colocar aqui. Oxe, calma que eu vou conseguir. RLS, que é Row Level Security. O que é isso? Isso aqui é o que faz muita gente ser invadida e hackeada se você não tiver. Se você não coloca segurança para quem pode ler as informações das linhas da sua tabela, a pessoa tem que estar autenticada no banco de dados e ela tem que ter acesso de leitura naquela linha, senão ela não vê as informações. Se você não faz isso, você torna mais fácil um hacker hackear o seu banco de dados. Então é importante você ter isso num banco de dados. Você está entendendo que quando você está construindo uma aplicação com inteligência artificial, não é simplesmente sair, Elber, criando, né? E dizer, Elber, a inteligência artificial não vai saber disso? Pode ser que sim, pode ser que não. E se você não sabe disso, você vai correr o risco? Entendeu? Tá cheio de gente no Twitter lá falando que foi hackeado por conta desses detalhes aqui, é por isso que eu estou te ensinando esses detalhes aqui.
Beleza? Vamos ver agora o Neon. Aliás, o Supabase, ele tem um MCP também, tá? Acabou de colocar um MCP dele. O que é MCP? Aliás, não é aula do MCP, tá? Vou só falar rapidinho. É um protocolo que a inteligência artificial consegue manipular muito mais facilmente aplicações. Então, você pode escrever assim para a inteligência artificial. Crie um banco de dados desse jeito. Você só fala desse jeito. A inteligência artificial acessa o MCP do Supabase e consegue criar. Você não precisa fazer configurações extras, tá? O Supabase tem isso, tá bem no começo, vai funcionar mais para você mexer com essas aplicações aqui, ó, o Cursor, Windsurf, Visual Studio, tá? Não tem ainda diretamente com outras aplicações como o Replit, o Lovable, mas eu acredito que logo essas outras aplicações também poderão acessar MCP, que é uma coisa que está pegando muito. Neon, tá? O Neon, por que eu gosto do Neon? Porque o Neon, ele é um banco de dados que o Replit usa, tá? Quem não sabe, eu uso muito o Replit para a criação de sistemas externos, tá? Só lembrando, eu vou fazer isso sempre, tá? Sistemas externos são landing pages, websites, portal do cliente e qualquer coisa que o seu cliente vai acessar. E sistemas internos, ou seja, qualquer coisa que a sua empresa, seus colaboradores acessam internamente, não use nessas aplicações, gente. Use o Coda, tá? Eu uso muito mais o Coda. Deixa eu te mostrar aqui, bem super rápido. Esse sistema aqui, por exemplo, eu fiz para uma empresa e tem aqui, ó, gestão de pessoas, projetos, pessoas, empresas, serviços, tarefas, orçamento, tá? Isso aqui é maravilhoso, é como se fosse um Notion, só que para você construir sistema. É muito mais rápido, muito mais seguro, tá? Porque você não precisa ficar pensando no layout, inteligência artificial, conserta, erra. Você fez, tá pronto, ele tem tabela, tem relacionamento, é tabela de verdade, funciona que é uma maravilha. Quer aprender mais? Tem um link aqui do Doc Builders Pro, você pode também até entrar na minha formação disso daí, tá? Feito isso, então eu gosto muito do Neon. Vamos ver o Neon aqui, ó. O que o Neon tem? O Neon tem o Auto-Scaling, um banco de dados, ou seja, ele escala automaticamente. O Supabase também, ok? E, aliás, já vou mostrar o preço para vocês também, tá? Connection Pooler, ele aceita várias conexões e tudo, tá? Tem algumas coisinhas aqui que é interessante. O Branching, o Supabase também começou a ter Branching. O que é Branching? Vamos dizer assim, é um ambiente de desenvolvimento para banco de dados. Digamos que você está criando um banco de dados, você colocou na produção, tem 1000 pessoas acessando aquele banco de dados. Aí você precisa fazer um teste. Deixa eu criar uma nova funcionalidade. Cara, e se a sua IA deletar uma tabela? E se a sua IA fizer uma besteirinha e deletar uma coluna com 1000 clientes com informação ali? Entendeu? Você geralmente não pode fazer testes no banco de dados real. E eu duvido que você escutou alguém explicando isso já na internet. É a primeira vez que muita gente vai escutar isso aqui, tá? Então, testes, depois que você colocou em produção, você não faz um banco de dados de verdade. Você tem que usar o banco de dados que eles chamam de banco de dados de desenvolvimento. Tá? Infelizmente, todas as plataformas de desenvolvimento de inteligência com inteligência artificial não tem isso integrado fácil. Você geralmente tem que duplicar ou tem que fazer uma nova conexão, gerar e depois mudar a conexão, tá? Mas o Neon, ele permite branch para você fazer. E o Supabase começou isso não tem muito tempo, também tem, tá? E ele tem aqui autenticação e RLS que eu te falei, tá? Row Level Security. O Supabase tem mais que o Neon, aquele Object Storage, e acho que ele envia e-mail também, mas esse aqui também acho que vai enviar e-mail, principalmente para a parte de autenticação. E na parte de autenticação, só de curiosidade, ele está na fase beta, tá? Mas beta and ready to use, está pronto para usar. Teoricamente, você poderia colocar isso aqui em produção, mas com um pouco mais de cuidado, digamos assim. O Neon, eu não vi aqui que eles já têm o MCP, mas eu tenho certeza absoluta que eles vão ter, se é que já não tem, tá? Se na gravação desse vídeo você sabe que eles já têm, só me fale aí. E a precificação de cada um deles. No plano grátis, gente, do Supabase, você vai ter requisições ilimitadas de API, isso é muito legal, tá? E você tem um tamanho de banco de 500 megas, também é um tamanho, para quem está começando, ok. A única coisa chata é que você pode construir, deixa eu ver aqui, eu não sei se ele tem limitação de projetos. Aqui, ó, limite de 2 projetos ativos, tá? Então isso aqui é meio chatinho. Às vezes você quer construir 3, 4, 5 projetos que linkar no banco de dados, você não consegue se não pagar os $25, né? Você tem que criar uma outra conta com outro e-mail, tá? Isso aqui, essa é a parte da pegadinha deles no plano grátis, tá bom? Então fica atento a isso.
Então, aqui no $25 por mês, tem empresas faturando na casa dos milhões que não precisou pagar os 599, tá? Continua pagando os $25 e acabou. Aí você tem um monte de coisa aqui, que isso aqui não precisa entender quase nada, eu só preciso entender de uma coisa, é coisa pra caramba, tá? Fica tranquilo que isso aqui vai rodar muitas coisas. Claro que você, no começo, depois você vai estudando se ele está entrando em algum limite. O Neon 4J, o Neon, deixa eu ver aqui a precificação dele, ele é mais barato, tá bom? A precificação dele aqui, ó, ele já te permite 10 projetos, 500 megas, a mesma coisa ali deles, né? 190 horas computadas, e esse daqui é a pegadinha deles, tá? Um pouquinho mais chato isso aqui, ó. For main branch, additional branch, limite de 5 horas computadas, então 190 horas computadas. Se ele estiver computando, fazendo muita coisa, pode ser que se atinja esse limite, é meio difícil atingir, tá? E ele autoescala até 2 CUs aqui. CUs são essa aqui, ó, 2 virtuais CPUs com 8 GB de memória RAM. Aí quando você vai para o plano pago de $19, é quase a mesma coisa que o Supabase, tá? É coisa pra caramba aqui, beleza? Que você pode usar, que realmente dificilmente você vai atingir um limite muito rápido quando você está começando. Gente, vai na minha sem medo, tá? Ou você vai no Neon, ou você vai no Supabase, começa no plano grátis, ok? E se você precisar subir, sobe para o próximo plano e acabou seus problemas, tá? E, Elber, como implementar então isso daqui nas ferramentas? Eu vou mostrar em uma ferramenta que muita gente pede para eu mostrar, que é o Replit, ok? Vou pedir para ele criar um sistema simples aqui, ó. Crie um sistema, vou colocar assim, crie um app para gestão de projetos e tarefas simples, usando React, Vite e Shad-CNUI, que são bibliotecas. Quero que seja moderno, elegante e profissional. Vou mandar ele startar aqui e ele demora um pouquinho, vou esperar um pouquinho. Então aqui ele sempre mostra assim, ó, PostgreSQL, database, quer que eu crie a integração? Eu vou colocar que sim. Geralmente ele não cria de primeira a integração, ele vai criar o front-end, depois vai perguntar se está tudo certo e depois a gente pede para ele criar a integração. Já vou marcar aqui, tá? Uso de colaboração não precisa, quer colocar comentários nas tarefas? Não. Time tracking? Não. Vamos lá, vou aprovar e começar. Então você vai começar a ver aqui que ele vai jogar já uma visualização, tá? E ele vai começar a desenhar um pouquinho do texto aqui. Quando ele começar, você vai ver que ele vai mostrar para você já uma parte de como está ficando. Enquanto isso, deixa eu falar por que eu gosto tanto do Replit e coisas que você não tem em canto nenhum. O que chega mais perto do Replit, por incrível que pareça, é o Firebase Studio, que foi lançado recentemente. Tem um vídeo meu no meu canal, aqui em cima, eu vou até deixar para você um card, e você vai poder ver lá, mas ele tá assim, eu fiz o teste, gente, tem a comparação dele até com o Lovable que eu fiz, e não tá valendo a pena ainda, tá com bug, ele cria coisa que tá ainda meio feinha, mas acho que vai chegar lá. Qual é a parte legal? A parte legal é que você consegue mexer tanto no código de forma avançada, quanto no visual de forma avançada com inteligência artificial. Aqui é a mesma coisa, é que eu posso tanto vir no código aqui, ó, e acessar todo o código que ele está criando para mim, já ele vai criar bastante coisa aqui, quanto eu posso vir aqui e mexer com inteligência artificial. E eu posso vir aqui também nesse botãozinho de mais, olha o tanto de coisa que eu posso ver aqui, ó. Posso ver o deployment, eu posso fazer o deployment, é só clicar aqui em deployment, que ele vai colocar na website para mim, tá? Tudo certinho. Posso ver chat, posso ver o console, tudo que está acontecendo no console. Posso criar e gerenciar o banco de dados. E esse banco de dados, eu posso acessar esse banco de dados, gente, fora dele também, porque ele está sincronizado com Neon, aquele banco de dados que eu te mostrei, tá? Posso ver todas as dependências, posso instalar dependências, remover dependências, docs, extensões, Git. Isso daqui é muito fera. Você não tem, a não ser no Cursor, né? E outras ferramentas de código, você não tem isso aqui no Lovable, no Bolt.new, você gerenciar o Git dentro dele. Você tem integrações que já estão prontas que a galera faz, você pode colocar. Você tem um banco de dados de storage nele, que ele conecta com o Google, tá? Automaticamente. Ele tem aqui outputs, problemas, o shell, que é para você colocar comando CLI, você consegue colocar nele direto. SSH para você acessar também direto no Cursor e outras informações mais. Então, ele é muito, mas muito mais potente que o Lovable, o Bolt.new, V0. Dá um banho nele
eles nesse sentido, tá? E olha só, cara, ele já criou, enquanto eu estava falando com você aqui, já criou assim, tá terminando de criar. E olha que bonitinho, né? Você pode ver que ele faz uma coisa bem interessante. Eu gosto da forma como ele cria. E eu posso dizer para você, olha só que da hora, cara, como já tá ficando bem interessante. Eu posso dizer para você que isso daqui tá até melhor do que o que eu fiz com o Lovable, tá? Eu fiz uma demonstração com o Lovable vezes o Firebase Studio, como eu te falei, tá melhor do que quando eu fiz com o Lovable. Vamos esperar ele finalizar aqui, só para ver se ele vai conseguir fazer essa integração. Uma coisa que eu gosto do Replit, por exemplo, ele acabou de dar um problema, tá? Eu não preciso intervir, ok? Ele tá te dando um print screen, ó, tá aqui, ó, take a screenshot. Tá tirando o print screen, ele vai ver, isso aqui é o print screen, ele viu a mensagem aqui, ó, based on the error message I need to fix, ele já percebeu que ele tem que consertar e ele está acessando o código para consertar. Se eu clico aqui, eu já acesso o código que ele percebeu que ele tem que consertar. Olha, cara, isso aqui, ó, clico o botão direito, acesso todas as informações aqui. E esse daqui, para mim, esse sistema, ele é o futuro, tá? É o futuro hoje, é o que o Firebase Studio está tentando ser. Bom, agora ele finalizou, você pode ver aqui, eu vou até clicar aqui para a gente ver o website um pouco mais completo. E, gente, ele demorou um pouquinho, é normal, toda a primeira vez que ele roda o Replit assim, tá? Nesse momento ele rodou por 20, acho que deu um pouquinho menos de 27 minutos que eu demorei para vir aqui. Ele até falou que estaria pronto em mais ou menos 12 minutos, de 12 a 15 minutos, mas deu um pouquinho mais. E depois as outras rodadas que ele faz, obviamente, é um pouco menos. Nessa daqui ele me cobrou, deixa eu ver aqui, um checkpoint, 2 checkpoints, tá? Checkpoints é a forma como ele cobra, depois a gente pode fazer um outro vídeo explicando. Mas, gente, olha isso aqui. Essa parte, esse visual, eu acho que ele tá muito legal, tá melhor do que visuais que eu já vi por aí, ó, vista, tem até o Kanban já aqui. Agora, e se eu vir aqui, ó, ele, como eu te falei, vou até testar junto com você aqui agora, ó, Database, ele não criou o banco de dados, o que é normal, tá? E aqui está o primeiro erro de muita gente. A galera, você que é iniciante com banco de dados, você já quer que tudo saia funcionando. Vou até dar um zoom aqui, ó. Para criar com inteligência artificial e funcionar o seu banco de dados, você precisa, primeiro, fazer como ele fez. Ele terminou de fazer, você pode agora pedir para ele criar o banco de dados ou primeiro ajustar os layouts, tá? E vai devagarzinho. Eu, particularmente, já prefiro pedir para ele criar o banco de dados, daí ir ajustando o layout junto com o banco de dados, mas tabela por tabela. Vamos ver a tabela projetos, ver se ele cria a tabela. Depois que ele criou, você até pode pedir primeiro para ele criar as tabelas, e depois você vai no layout e fala, ó, agora faça a tabela vincular com o front-end e criar e deletar. E você vê se ele cria e deleta. E depois você vê se ele consegue fazer o update corretamente. Para cada operação, criar, fazer update, deletar, você tem que testar e tem que ir uma por uma, faça devagar. Coloca no prompt para ele não alterar as informações de outros componentes. Você já vai ter muito mais sucesso. Quem não tem sucesso nessas ferramentas, geralmente está querendo correr atrás, colocar a carroça na frente dos bois. É difícil isso daí. Então vamos voltar aqui. Deixa eu dar um ESC, deixa eu ver como é que ficou. Ó, dashboard, criou um dashboard, nem tinha pedido. Projeto, tarefas, criou em inglês, né? Mas tudo bem. Vir aqui, criou uma parte colocou o usuário e tudo, não está funcionando, eu clico, não tem problema nenhum. Projeto, se eu clico em novo projeto, ele já colocou aqui, deixa eu colocar teste, teoricamente não é para ele salvar nada, né? Ó, ele até selecionou uma data aqui, criar projeto, realmente, ó, ocorreu um erro, obviamente, porque ainda não está criando. Vou só vir aqui agora, olha o que ele colocou, ó. Realizei uma reestruturação completa, incluí todos os providers, isso aqui é coisa de front-end, organizei a hierarquia dos providers, implementei as funções necessárias e tal, e a aplicação está carregando corretamente agora, ele pediu para eu checar. Então ela carregou tudo certo, mas ele não fez o banco de dados. Então agora eu vou fazer assim, eu coloquei, implemente agora o banco de dados, crie o banco de dados usando o built-in database. Eu só fui mais repetitivo aqui, porque às vezes se você fala para colocar o banco de dados, você coloca mais alguma informação, ele esquece de criar o banco de dados.
tá? E vou colocar aqui. Então, você tem que ir devagar. Agora você fala, Elber, o Lovable conecta automaticamente. Ok, ele conecta com o Supabase. Mas aqui ele também tem integração nativa com o banco de dados. Você tem que conversar com ele, mas ele faz basicamente a mesma coisa que o Lovable faz nativamente, ele faz aqui também. A grande diferença é quando o Replit, o Lovable, essas outras ferramentas começarem a aceitar MCPs, né? E você me fala aqui quando começou, se na data que você está assistindo esse vídeo, já estão começando a utilizar. E se você está falando, eu vou usar o cursor já tem tudo. Lembra que eu estou falando para gente que é mais iniciante, a galera não está tão acostumada a mexer no código e vão procurar essas ferramentas que eu estou mostrando aqui para você de forma para mais iniciante mesmo, tá? Então aqui, ó, você pode ver, ó, Create Postgres Database. Ele está criando aqui, ele criando. Se eu clicar aqui, ó, cliquei e vir aqui, ele mostrou que ele rodou essa ação de criar o banco de dados. Então, teoricamente, em algum momento aqui, a hora que eu for fazer o update, ó, database, vai aparecer o banco de dados. Apareceu, tá? Já o banco de dados criado. Se eu clicar See Data, ele vai começar a criar as tabelas. E olha que fera demais. Aqui eu acesso o banco de dados. Está integrado. No Lovable, por exemplo, eu tenho que acessar o Supabase, literalmente. Aqui já está integrado. E eu poderia pegar esse banco de dados, pegar a URI dele, que é tipo uma URL para você acessar, e acessar em outro lugar, porque na verdade não está sendo hospedado dentro do Replit. Está sendo hospedado no Neon, tá? Só que eles colocaram aqui dentro para te facilitar a sua experiência. Então eu acabei de fazer um refresh aqui, cliquei nesse botão, ele criou projetos, tarefas e usuários. Está criado aqui, ó. Vamos ver aqui. Acabei de implementar o banco de dados, substituí o Mem Storage por Database Storage, configurei corretamente as relações e executei a migração do banco de dados. Ele fala o que você fez. Teoricamente, se eu colocar para criar um projeto, ele, via de regra, não ainda integrou, tá bom? Eu vou fazer o teste aqui, vamos ver, ó. Projeto, teste, vamos colocar descrição aqui, vou pegar a data aqui, vou colocar a data, sei lá, data dia 7, e terminando data dia 29, criar projeto. Beleza, deu erro, não criou o projeto e está tudo certo. Agora, você que é iniciante, você vai pegar e vai fazer parte por parte. O que você vai fazer aqui? Você vai ver primeiro se ele colocou, lembra que lá no começo desse vídeo eu falei para você, aprenda um pouquinho a entender como funciona a relação do banco de dados. Tem que ter tabelas, você tem que ter relacionamento de uma tabela com a outra e tal. Aqui você vai ter que ver se ele fez corretamente. Eu geralmente acesso aqui, ó, tá? Eu dou empurro para cá e vejo, deixa eu ver, projetos. Tem ID, nome, descrição, data de começo, data de fim e progresso. Ok, tem algumas informações básicas. Vamos ver tarefas. Tarefas tem o título, a descrição, o projeto ID, que é o relacionamento, então perfeito, o status, prioridade, data de começo e completo. Aqui estaria faltando uma coisa, que é a data da criação e a data de update. Toda tabela você precisa de data de criação e a data que foi feito algum update. E a data que foi criado também, né? Gente, tá vendo como você tem vários detalhes que você precisa prestar atenção? Isso aqui é coisa de vida real, tá? Então toda tabela é meio que obrigatório. Data de criação, data de update. Beleza. Então você vê se tem usuário aqui, tem tabela que tem usuário aqui, vamos ver. Projeto ID, projeto status, prioridade, due date. Aqui não tem o usuário que vai fazer a tarefa. Então, eu pediria para ele, ó, cria uma coluna chamada usuário, que vai fazer o vínculo e tal, e ele vai criar para mim. E aqui em usuário tem username e password. O que eu colocaria aqui? Coloca o e-mail também, ó. Ele não colocou o e-mail. Então, antes mesmo de eu vincular com o front-end, eu já pediria para ele fazer esses detalhes. Aí você vai perguntar, Elber, tem que fazer tudo isso? Já não pode, a inteligência artificial não pode fazer tudo sozinho? Pode, meu filho, tenta. Aí você vai bater a cabeça, daí você vai vai fazer um comentário assim, que porcaria de inteligência artificial, não funciona. Aí você vai para uma outra que vai conseguir fazer isso a princípio e depois vai te zoar em outros cantos. E daí você vai descobrir que o problema é você
e não a ferramenta em si, tá? Vai devagar, vai tranquilo, escreve o prompt, você vai conseguir fazer. Depois que eu fizesse essa integração, aí eu iria escrever aqui no prompt assim, eu escreveria, agora vincule no front-end para eu conseguir adicionar e deletar o projeto. E ele vai fazer. Depois, vincule para... Você checa primeiro, checou? Anota isso em algum canto. No meu SAS que faz isso, na tabela projeto já está criando, editando e deletando, por exemplo. Tá? Isso é profissionalismo, é assim que eu faço com os meus projetos. Então, dito isso, me fala quais são as dúvidas que ficaram aqui nos comentários para ver se eu faço mais algum vídeo para te ajudar nesse primeiro passo e principalmente avance. Esse é só o primeiro passo para quem está começando a criar projetos com inteligência artificial usando o banco de dados. Se esse vídeo foi útil para você, dá uma curtida, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, compartilha, fica com Deus e até a próxima.